monitor de áudio, ou uma caixa de som aqui para ter um retorno. Sim. Então tem que descer aqui, olhar, tá legal? Volta aqui. Eu acho que Boa tarde a todos, sejam bem-vindos aí a mais um Café com Ciência. Eu sou o professor Andres Bacuzes, estou aqui com a equipe do Café com Ciência, tem vários aqui presentes, o professor Guilherme Coleirinhas, o André, o Henrique, Gabriela está aí, a Gabriela chegou, e vários outros, a Noa Legário está aí. Então tem uma equipe tanto da graduação quanto da pós-graduação e professores tentando trazer palestrantes aí extremamente interessantes para vocês, tá bom? Então só lembrando aí, depois desse, na semana que vem nós não teremos Café com Ciência, mas na outra nós teremos uma palestra sobre Oppenheimer. Então aguardem aí, que vamos ter uma palestra sobre Oppenheimer aí, dia 9, tá? E tem vários outros palestrantes vindo, inclusive de fora aí, da Unicamp também estão vindo aí, depois a gente vai anunciando para vocês, tá bom? Então hoje a gente tem o prazer de ter o professor Paulo de Marco Souza. Então quem não conhece, Júnior, Paulo de Marco Júnior, né? Quem não conhece, ele é um dos maiores pesquisadores aqui da universidade. O nível dele, ele é pesquisador do CNPq nível 1A, né? De onde é que vem esse nível 1A? É o máximo que você tem na área de pesquisa, né? Ele tem mais de 220 artigos publicados, fez a graduação dele em Ciências Biológicas na Universidade Federal de Minas Gerais, depois o mestrado e doutorado na Unicamp, né? Com esses mais de 220 trabalhos publicados já, tem mais de 10 mil citações, fator H 56, pelo que eu vi ali, né? Um absurdo de números, né? Já formou mais de 48 mestres, 42 doutores, eu não vou precisar nem de cola aqui, né? Publicou em revistas extremamente importantes, especificamente da área, e também algumas que chamam atenção, inclusive fora, e hoje ele vai estar discutindo justamente sobre um artigo, de maneira geral também depois vai discutir especificamente o artigo que ele publicou na revista Science. Então vocês que estão chegando agora na academia, existem duas revistas assim que são um fenômeno na ciência, né, para a gente publicar, né? Science ou Nature, né? Ele conseguiu publicar aí ano passado, sendo professor aqui da UFG, ele é do Departamento de Ecologia na Science. E na Nature também, correção, né? E na Proceedings of National Academy of Science eu vi também, Scientific Reports, tem vários artigos extremamente interessantes, então é um orgulho a gente ter você aqui novamente, Paulo. Então, a plateia é sua. Obrigado, Andres. Tudo bom, gente? Eu vou usar isso aqui porque está sendo transmitido, né? Em geral, não preciso, porque eu falo alto pra caramba, mas... gente, essa palestra, ela tem uma estrutura... Primeiro, é um prazer estar aqui, porque a gente, né, tem uma relação já com o Andres, a gente está trabalhando junto, uma série de problemas relacionados à universidade, e a gente reconhece que a física e a ecologia são meio grupos irmãos, sobre uma maneira de pensar a ciência, uma maneira de trabalhar algumas coisas, os problemas, as dificuldades, os desafios são muitas vezes parecidos, né? Eu gosto muito de lembrar que, há um tempo atrás, fui convidado para dar uma palestra na USP, para dar a abertura dos trabalhos da USP, e a minha palestra, o título dela era "Os ecólogos são físicos mal formados ou sociólogos desorientados?" Era o título da palestra, porque ecólogos são animais que se distribuem entre os modelos matemáticos, a física e as preocupações de funcionar dentro do ambiente social e na construção de uma sociedade. Então, são desafios bem difíceis para nós ecólogos. A minha palestra, ela é sobre, basicamente, essa questão das áreas privadas podem ajudar a conservação do cerrado, que foi o artigo publicado. Mas estando aqui, eu quero contar um pouco sobre essa trajetória e, é claro, eu quero discutir um pouquinho sobre como esses modelos matemáticos me levaram a algumas dessas coisas, né? Eu tenho uma agenda escondida hoje. Apesar de estar discutindo o tema geral das áreas privadas, da conservação da biodiversidade no Brasil, do Código Florestal, eu quero que a gente faça uma reflexão filosófica sobre pesquisa aplicada e pesquisa pura. Né? Por que isso? Nós estamos no estudo de física, alunos de 4 cursos de física estão aqui. Cursos que têm licenciatura, cursos que têm bacharelado, cursos que têm uma visão mais, talvez, aplicada da física médica. Há um gradiente de possibilidades enorme aqui. E ecólogos e biólogos, tem ecólogos aqui também? Tem biólogos aqui? Tem de tudo quanto é gente misturado nesse negócio, é um caldeirão. E é isso universidade, né, Andres? Universidade é isso, precisa ser isso, né? Nós temos uma moça ali que é formada em advocacia e jornalismo, tá certo? E isso é importante nessa construção de uma universidade.
Mas eu quero que esse seja um pano de fundo para a nossa conversa, e por isso o que eu vou discutir um pouco é a trajetória desse artigo que saiu, e vocês vão entender um pouco algumas coisas que acontecem por trás disso também. Então, do momento em que foi idealizado esse artigo a ele ter sido submetido na revista Science, demoraram 5 anos. Eu demorei 5 anos para ser capaz de executar essa pesquisa por várias questões, e aí nós vamos conversar um pouquinho sobre isso também. Bom, então esse trabalho, ele foi escrito, então o valor das propriedades privadas para a conservação da biodiversidade no Cerrado, ele foi construído em grande parte por mim, mas ele foi inicialmente, alguns aspectos fundamentais idealizados pelo Rodrigo Souza, que é funcionário do IBAMA, responsável por receber do INPE os dados de desmatamento e trabalhar com os dados de desmatamento da Amazônia. O André Andrade, que foi aluno de mestrado e doutorado aqui e que trabalha com modelos. Sara Vilém, que veio para cá num programa de novos talentos da Espanha e que trabalhou durante muito tempo no meu laboratório como pós-doc. A Caroline Nóbrega, que fez mestrado e doutorado aqui nos cursos, mas que nesse momento da discussão, ela é diretora de uma ONG importante do Estado chamada Aliança da Terra, voltada para discussões sobre fogo e conservação no Cerrado. A Luísa, que era estagiária do Rodrigo, e o Marcelo Caldas, que é meu colega da Kansas State University, que é um especialista em sensoriamento remoto, mas também em economia, porque não dá para discutir algumas das coisas que eu preciso discutir aqui sem entender uma visão econômica dos processos. Então, eu vou voltar atrás, para por volta de 2006, quando eu cheguei aqui, eu era professor na Universidade Federal de Viçosa, me tornei professor na Universidade Federal de Goiás, e eu fui trabalhar com meus colegas, meus amigos de longa data, Zé Alexandre e Maurício Bini, que eram meus colegas no mestrado e no doutorado, e basicamente eu estava discutindo questões estritamente teóricas, com nenhuma relação clara com o mundo real. Basicamente eu estava tentando entender o seguinte: imagine um grid, imagine que em cada célula desse grid tem uma população, e a dinâmica da população dentro dessa célula está sendo controlada por um sistema de equação diferencial que está relacionando como é que a competição, o tamanho populacional controla essa população. Por outro lado, essas células estão ligadas, eu posso imaginar um autômato celular ou qualquer outra estratégia na qual organismos saem e colonizam as células próximas, então é um sistema espacialmente explícito, e eu quero entender as causas da distribuição e da abundância das espécies. Então, imagina começar isso com uma visão de o que controla a distribuição das espécies. Entender as causas dos fenômenos. E aqui é um ponto muito importante, que é um ponto que eu repito muito para meus alunos. A ciência que eu quero produzir, ela não quer meramente prever os processos que acontecem na natureza. Eu quero entender as causas dos processos. E essa é uma distinção bastante importante para nosso trabalho, tá? Então eu estava interessado nas causas. Bom, o que acontece aqui? O que a teoria em geral fala, né? Básico, né? O tamanho da população pode crescer indefinidamente se não houvesse competição. Então é um crescimento exponencial, mas nós esperamos que uma visão mais realista, o tamanho da população cresça e se estabilize numa capacidade de suporte em cada uma daquelas células. Isso é descrito por uma equação bestinha, lesadinha, fácil, mas que é a base da ecologia. 90% da ecologia está nessa equação. Eu posso construir muito do que acontece geral, pensando processos que vêm disso, né? E basicamente ela tem 2 parâmetros. E aí começa a história. Eu faço um modelo simples para entender o mundo. Os modelos simples podem me ajudar a eu pensar o mundo. Então eu vou usar esse modelo para eu pensar o mundo. Gente, 2006, eu estou olhando esse modelo e outros modelos naquele sistema e tentando pensar como que as distribuições das espécies podem estar acontecendo. R é a taxa intrínseca de crescimento, é a taxa com que isso cresce. Isso tem a ver com as taxas de natalidade e mortalidade intrínsecas das espécies. Um lobo-guará produz um filhote, um rato produz 10 filhotes. Intrinsecamente, isso faz com que a taxa de crescimento do rato seja maior do que a de um lobo-guará. Tudo bem, gente? Gente, isso aqui é um programa de auditório. Tudo bem, gente?
Agora sim! Então, o que acontece? Isso daqui é uma representação muito simplesinha daquela equação. Aquela equação é uma parábola. Isso quer dizer que, em relação ao número de indivíduos, as taxas de aumento da população são menores quando a população é pequena, porque tem poucos indivíduos para produzir, são máximas no meio, mas aqui, à medida que a competição está aumentando, porque tem muitos indivíduos e falta alimento, aumenta e existe um ponto de estabilidade aqui, que é a capacidade de suporte, o máximo que cabe. É razoável supor que o R possa ser algo que está sendo afetado por questões da fisiologia da espécie e possam ser afetados pelo clima. Mas o K tem a ver com a quantidade de recurso existente no sistema. Então dá uma paradinha. Vamos pensar o mundo. Eu tenho áreas preservadas, tem muito hábitat, tem muito espaço para os bichos, a capacidade de suporte vai ser alta. Eu tenho uma área onde eu estou substituindo mata nativa e cerrado nativo por soja. A capacidade de suporte está reduzindo. Tudo bem, gente? Beleza. Tá bom, vamos começar do simples, né? Então, uma brincadeira. Eu peguei o lobo, isso eu peguei para vocês, tá? Eu peguei ontem, estava fazendo nada, tá certo? Não tinha jogo do galo, não tinha nada realmente importante para ver do mundo. Então, eu fui fazer uns modelinhos matemáticos para mostrar para vocês. Então, eu peguei os dados do lobo-guará e eu fiz o seguinte. Eu peguei os pontos de ocorrência dele e eu criei um mapa de quais locais tem um clima adequado para ele. Aqui não é modelo, é análise estatística. Eu simplesmente peguei os dados existentes e criei um modelo, uma análise estatística, onde tem climas parecidos locais eu encontro a espécie. Tudo bem, gente? E eu mapeei no Brasil todas as áreas onde o hábitat é adequado para ele. Ele vive em áreas abertas, principalmente, então esse é o mapa das áreas onde ele poderia acontecer. E aí eu multipliquei esse mapa versus ele. O mapa, o que é um mapa? É uma matriz. Só isso. Então eu multipliquei uma coisa pela outra, tá? Não multiplicação matricial, multiplicação célula por célula. E aí eu tenho isso daqui que eu estou chamando de uma variação espacial da capacidade de suporte. Eu estou dizendo aqui, quanto maior serem esses valores, eu estou sugerindo que a capacidade de suporte é maior, tem mais hábitat para o bicho, as condições climáticas são adequadas, cabe mais lobo-guará. Tudo bem? Primeira observação prática. Vocês concordam que quanto maior é essa área, menos provável é o lobo-guará ser extinto? Quanto menor essa área, mais provável ele ser extinto? Beleza. Então, o que eu vou fazer agora? Eu peguei aquilo e coloquei aquilo dentro da equação. Anda, meu filho. Por que não quer andar? Morreu? Olha, ele desligou aqui, acabou a energia, eu acho. Passa para mim, Andres. Eu tenho um passador de slide porreta. Para qualquer um, não. Ah, travou. O que aconteceu? Aperta um ESC, só um instantinho. Não, a questão é só técnica mesmo. Ah, e aí todo mundo vem cá correndo tomar café, é assim que funciona? Não, mas ele voltou a funcionar aqui. Então, essa é uma simulação do processo. Então, o que está acontecendo?
Vocês estão vendo aqui o número de células que estão sendo ocupadas. Obrigado. Aqui vocês estão vendo o número de células que estão sendo ocupadas. A espécie está expandindo a sua distribuição. Indivíduos estão colonizando novas áreas. E eles estão colonizando e sobrevivendo de acordo com o R e o K daquele local. E o que acontece depois de um tempo? O que eu espero que aconteça de algum tempo, para qualquer um desses sistemas de equações diferenciais, é que as condições iniciais tenham pouco efeito sobre o resultado final e que o sistema vai chegar a um ponto estável quase de qualquer lugar de onde eu saia dele. Só que tem um pequeno detalhe aqui. Na hora de implementar isso não são equações de diferenciais, são equações de diferença. As equações de diferença têm um comportamento mais complexo e mais sofisticado. Mas o que eu quero argumentar é que o sistema vai tender a um ponto estável, demora quase 1000 anos para isso acontecer, e os valores de R que eu coloquei e o valor de K são valores compatíveis com o que nós sabemos da espécie, para a escala de 1 ano. Quando eu falo compatíveis, eu quero argumentar que nós sabemos pouco sobre a biologia e da ecologia das espécies para saber os parâmetros corretos. E outra, os parâmetros devem variar no ambiente. Mas uma das características desse modelo, que torna ele mais realista, é que os parâmetros variam no ambiente, por causa daquelas variáveis que eu falei. Beleza, isso aconteceu, mas agora vamos fazer uma brincadeira. Vamos analisar o efeito do R. Eu vou rodar 2 modelos, um onde o R é 0,7 e o outro onde o R é 1. Qual que é o R que eu acho que é o R mais próximo do lobo-guará? 0,2. Ou seja, uma taxa de crescimento muito, muito baixa. O bicho vive muito e produz poucos filhotes cada vez, ou poucos filhotes sobrevivem de cada vez. Tudo bem? Sim. Você está admitindo, então, que os sistemas ecológicos, eles não são caóticos. Porque os sistemas caóticos têm sensibilidades e funções iniciais. Não. Eu estou admitindo que nesse momento de tentar aprender o processo, eu comecei com essa premissa. Eu estou partindo disso, mas observa uma coisa. Esse meu sistema, ele tem equações de diferença, ele é caótico. E ele vai sofrer com uma série de coisas. Só que ele, a longo prazo, muitas células, ele vai tendendo a um ponto estável. O meu argumento, mais à frente, ia ser, mas eu já vou dar um toque, é que ao contrário disso, a história dos processos ecológicos é muito forte. E ela pode mudar. Por exemplo, se a origem da espécie foi aqui, é uma coisa, mas se a origem da espécie tivesse sido aqui, a história poderia ser diferente, em vários aspectos, tudo bem? Agora, essa discussão é uma das centrais, tá? A discussão central é ecologia. Ecologia é um modelo de equilíbrio ou é um modelo de não equilíbrio? Isso é uma das perguntas centrais da ecologia. Bom, então o que eu fiz? Eu rodei com 2 valores de R, só para a gente entender alguns dos processos. Entenda, eu estou em 2007, brincando com esses modelos, tentando entender suas consequências. E o que acontece? Quando o R é maior, a rapidez com que a espécie coloniza novas áreas é maior. Então imagina agora, voltando à pergunta do Arley, nós temos uma mudança climática que pega o sistema e muda os locais onde são adequados para a espécie. A espécie tem que colonizar novas áreas. Se a espécie tem uma taxa de intrínseca de crescimento alta, ela consegue traçar essas áreas e chegar mais rápida e conseguir localizar. Mas se ela pode não chegar, e aí, como tem perda de hábitat, mudança climática e uma série de outras coisas acontecendo, eu posso ter uma espécie extinta porque ela não está conseguindo se adaptar às mudanças do sistema. Todo mundo entendeu essa ideia? Então observe, esse é um modelo geral, mas ele serve para eu pensar os problemas, né? Então essa é a conclusão que eu chego. Observa que depois de 500 anos o sistema está próximo de se aproximar de uma situação estável e está muito longe aqui. Outra situação, a capacidade de dispersão. A capacidade de dispersão vai ser um problema central para mim, para pensar algumas questões de conservação. Anfíbios têm baixíssima capacidade de conservação. Potencialmente estão muito ameaçados com relação às mudanças que tem nos sistemas. Essa espécie é analisada isoladamente ou tem algum predador, alguma coisa assim? Nossa, excelente pergunta.
É claro que eu estou começando do ponto mais simples e eu estou trabalhando como só se competição acontecesse aqui. A complexidade aumentaria se eu introduzir predadores. Ela não tem tantos predadores, exceto os jovens, mas ela tem doenças. Doenças de cachorro doméstico matam Crisóstomo berkiuris, matam o lobo-guará. Tá? Eu não estou fazendo isso. Agora, é razoável supor, e aí vamos voltar à questão das causas, que as causas têm peso hierárquico. É razoável supor, inclusive pensando nos modelos matemáticos, que o peso da competição e do hábitat tem um peso muito grande num determinado nível do sistema e que secundariamente outras causas vão chegando. Minha tendência como cientista você conhece a frase do Blaise Pascal? Busca a simplicidade e ao encontrá-la, desconfia dela. Então, a minha lógica quando construo modelos matemáticos é construo simples e vou adicionando a complexidade e com isso eu avanço de forma mais coerente. Bom, 2007, 2008. 2008 eu publiquei um trabalho usando essas ideias, tá? Então aqui, vendo o que acontece com a dispersão, a mesma espécie surgindo no mesmo lugar, os mesmos parâmetros, a dispersão afeta muito. A dispersão aqui é o quanto que um bicho consegue jogar, quão longe um indivíduo se dispersa nesse sistema. Ele andava 2,5 células em um ano, e o outro ele andava 1,5 células em um ano. Isso tem um efeito enorme sobre o tempo que demora para localizar. Mas observa, Adinei, ao final, se você der tempo suficiente, e esse bicho está aqui há muito tempo, esse sistema vai ficar numa estabilidade mais ou menos parecida, tudo bem? E aí tem um problema importante. Nesses modelos não tem nada de impacto ambiental, não está acontecendo perda de hábitat, não está acontecendo mudanças. Eu estava tentando entender os processos sem os impactos naturais. Mas mesmo aí, elementos das características das espécies podem me ajudar a entender o que avança. Mas essa equação é simples demais para descrever o mundo natural. Eu estou interessado em sistemas de equação um pouco mais sofisticados. Essa daqui é a equação que nós estamos trabalhando, já escrita como uma equação de diferença. O tamanho da população no futuro é o tamanho hoje, mais aquela equação que tinha R e o K. Mas essa equação descreve um fenômeno mais complicado. Não sei se vocês percebem, mas ela vai ter um termo N ao cubo, enquanto essa tem um N ao quadrado. Para entender melhor, é mais legal ver o desenho. Aí vamos entender o que está acontecendo aqui. Ela tem 3 pontos de estabilidade. O ponto de estabilidade trivial, que é, se não tem se não tem Crisóstomo berkiuris, se não tem lobo-guará, não vai ter lobo-guará. Obrigado. Esse ponto que eu vou discutir, que eu vou chamar de A, e esse ponto que é a capacidade de suporte, vocês entenderam. O que acontece aqui? Aqui, nesse modelo, existe uma relação social entre os organismos. A presença de vários organismos aumenta o sucesso deles. Isso quer dizer que quando há poucos indivíduos, o sucesso é desproporcionalmente negativo. Populações pequenas ficam mais vulneráveis. Se populações pequenas mais vulneráveis, existe uma poça d'água de derivada negativa aqui. E essa poça d'água é o problema. Tamanhos populacionais muito baixos vão necessariamente à extinção. Então, esse número representa o que nós chamaríamos de população mínima viável, e isso está diretamente relacionado ao conceito de conservação. Tudo bem, eu estava brincando com essas equações. E o que estava acontecendo no Brasil nesse momento? Bom, só um modelinho rapidinho que acontece com ela. É um desastre. É muito mais difícil nessa equação a população crescer, porque ela só consegue colonizar uma nova área se chegam vários indivíduos de turminha. Se chegar 1 ou 2 indivíduos, ele morre. Com poucos indivíduos, ele não consegue colonizar, porque ele tem ineficiência de usar no sistema quando tem tamanhos populacionais baixos. Isso biologicamente faz sentido, né? Bom, o que estava acontecendo no Brasil nesse momento? Enquanto isso, no Brasil, os ruralistas estão querendo mudar o Código Florestal. Os ruralistas querem dizer que nós não podemos ter um nível de proteção ambiental que tem, que o Código Florestal estava impedindo o desenvolvimento da agricultura. É claro que isso é uma falácia. A quantidade de terra improdutiva é absurdamente alta, a quantidade de terra degradada é absurdamente alta, você não precisa de ir nas áreas nativas para conservar, mas esse era o embate que está acontecendo em 2008 a 2010, até 2011. E os cientistas, nós
tentando argumentar sobre a necessidade de criar proteções para esse sistema. E basicamente, nesse momento, a discussão de Código Florestal argumenta que nós temos dois elementos para preservar. Uma coisa chamada área, isso está na lei, né? Área de preservação permanente, as APPs, que são as áreas ao redor dos rios, que ajudam a proteger os rios, as áreas altamente inclinadas, que ajudam a proteger o solo, então tem um fator importante, inclusive, para a agricultura, e as reservas legais, uma área que é obrigada a manter, na Amazônia 80%, no Cerrado 35% e nas demais áreas 20%. Depois eu vou explorar mais o significado disso, mas essas áreas ajudam a proteger o ambiente, mas também ajudam a manter a biodiversidade. E tem vantagens para a agricultura, eu vou chamar a atenção disso mais à frente. Só que o que era o grande problema? É que se argumentava que áreas consolidadas não seriam mexidas. Então, o cara foi contra a lei, eu desmatei, eu destruí, mas já está consolidado antes de 2008, não vai mexer e não vai mudar. E isso significa um impacto grande, e essas pessoas não vão pagar as multas e nada vai acontecer. Mas tinha uma coisa na lei, a lei passou desse jeito, houve poucas mudanças, mas tinha uma coisa na lei muito importante. Exigia-se uma coisa chamada cadastro rural ambiental, ou cadastro ambiental rural. Isso mudou com o tempo. Esse cadastro significa que o produtor teria que mapear na sua unidade onde seria a APP, onde seria a reserva legal. E foi aí que nós entramos. Foi aí que começou a ideia do artigo. Será que eu posso pegar todos esses mapas que os produtores voluntariamente produziram, mapear todas as áreas no Cerrado e analisar qual o impacto elas teriam para a conservação? Eu sei que espécies de distribuição pequena são mais ameaçadas, de distribuição grande vão ser menos ameaçadas. Qual a proporção das áreas de cada espécie vão ser protegidas? E é isso que eu tentei fazer. Tinha um problema. Boa parte da ciência necessária para fazer isso não existia, no momento em que eu comecei a fazer. Então, eu tinha escrito esse trabalho em 2012. Esse é o trabalho de iniciação científica de uma aluna minha, que é exatamente a Carol Nóbrega, que hoje é diretora da Aliança da Terra, e esse trabalho ela começava a mostrar como que as áreas de proteção privadas não estavam protegendo suficientemente as espécies ameaçadas do Cerrado. Mas para a gente tentar fazer modelos para prever a distribuição das espécies, sobrepor com as áreas, eu preciso que meus modelos sejam muito bons. Os meus modelos não podem ser modelos mais ou menos. Meus modelos têm que prever a distribuição de espécies com muita correção, porque eu vou ser atacado e auditado por todo mundo que está pensando na lei. Vocês entendem isso? Eu preciso produzir para o governo brasileiro, para o povo brasileiro, algo que seja questionável na frente de um juiz. Não é só ciência. Isso é uma coisa que não é tão simples. Tá? Então, existiam os modelos. Por que, Paulo, você demorou 5 anos para fazer? Você podia usar os modelos que tinha. Eu demorei porque eu não acreditava suficientemente que os modelos eram bons o suficiente para a questão que estava sendo posta. Tá? E aí, o que aconteceu primeiro? Eu publiquei um trabalho melhorando uma coisa intrínseca da matemática dos modelos, que é a colinearidade das variáveis. Isso foi em 2018. Aí nós publicamos um trabalho que melhora prever a distribuição das espécies, considerando as limitações de dispersão que as espécies têm. Vocês viram aquela questão dos modelos de dispersão? Existem áreas adequadas que a espécie nunca chegou, porque a dispersão dela é pequena. Então, nós fizemos modelos, desenvolvemos técnicas para ser capaz de incorporar isso nos modelos. Aí, nós criamos uma biblioteca no R, que incorporava tudo isso, e incorporava todos os métodos de modelagem mais eficientes, e agora nós tínhamos condição de fazer isso, publicamos todos esses trabalhos, nós tínhamos condição de efetivamente juntar tudo isso e fazer isso. Além disso, o meu colega do IBAMA demorou mais de 2 anos só para consertar os dados da base nacional, que tinham dezenas de problemas dos dados. E esse é um ponto importante. Se nós queremos construir uma sociedade avançada, é preciso tomar decisões baseadas em dados. Os dados do governo têm que ser bons, liberados, livres de acesso, todo mundo precisa ser capaz de ver, corrigir, mexer. Os dados básicos, os dados de distribuição da espécie do IBGE, essas informações precisam ser tratadas. E esse era um problema, e o Rodrigo trabalhou com isso. E aí, qual que é a história, né? Todo mundo está olhando para o Cerrado, gente. O mundo está olhando para a Amazônia, mas as pessoas estão olhando para o Cerrado. As pessoas estão olhando para o Cerrado por causa da soja.
Porque quando você vai nos Estados Unidos e está conversando com as pessoas olham para a Amazônia e pensam conservação, mas elas estão olhando para o Cerrado porque elas falam, o Cerrado é o bread basket, né? Ele é a bacia de pão para a humanidade, é onde o alimento vai ser produzido para a humanidade. Se espera que aqui seja isso. Então há um desafio especial. Mas é claro que nós temos uma biodiversidade e nós temos desastres. Nós fazemos parte do New York Times, não só quando um presidente se esconde na embaixada, mas também quando pega fogo no Cerrado, quando pega fogo no Pantanal, né? Então, esse foi o fluxograma de construir. Nós tínhamos os dados da distribuição das espécies, nós construímos modelos usando os dados climáticos, nós usamos os dados do mapa e bioma, são dados de uso da célula detalhados para melhorar a qualidade desses modelos, e aí nós juntamos essas informações e para cada uma das espécies brasileiras de vertebrados ameaçados de extinção, nós construímos modelos. Então são 101 espécies que nós fizemos modelos para uma a uma, e aí dessas um número menor de espécies acontece no Cerrado e elas foram analisadas no artigo. Esses modelos são os melhores modelos que nós tínhamos e nosso método de fazer tinha em 2023. Nós estamos em 2024 e, evidentemente, eu já faço modelos melhores que esse. Porque isso é ciência, né? Se você comparar o que eu fiz há 2 anos com o que eu faço hoje, eu vou fazer melhor e eu espero que eu faça cada vez melhor. Sim, chefe? Isso foi levado em conta no modelo. Algumas espécies, essa dispersão pode ser normal, mas outras espécies, essa comunicação dessas áreas de preservação de fazendas, não vão se comunicar, vai ser uma dificuldade que você vai ter. Isso como vai estar no modelo. Então vamos lá. Esse é um ponto crucial que eu quero reforçar. Filosoficamente, a forma de tratar isso que nós fazemos, eu chamo de essencialismo platônico. Nós trabalhamos como se todas as espécies forem iguais ou que elas fossem únicas e funcionassem do mesmo jeito. Por exemplo, como se a taxa delas de dispersar fosse igual. Isso não é a melhor maneira de fazer. Tudo bem, gente? Só que nós não temos dados biológicos suficientes para dizer essa faz isso e essa faz assado. Nós conseguimos fazer isso por um conjunto de 10, 15 espécies, não para 101 espécies como eu fiz aqui. Então nós sempre temos aqui, e é legal entender isso quando eu saio da pesquisa pura para a aplicada, a distinção que tem entre o perfeito e o possível. Então eu tenho que ser capaz, mas eu não posso deixar de denunciar o possível. Eu tenho que denunciar o ótimo, eu preciso buscar o ótimo, mas eu não posso deixar de fazer o possível. Então o que eu fiz? Explicitamente está escrito lá muito claro, e eu repeti isso bem forte. Estou trabalhando com a premissa de que todas as espécies se dispersam da mesma maneira, que isso acontece assim. Todas as premissas estão escritas de forma muito clara. Hoje nós estamos tentando fazer, mas com conjuntos muito menores de espécies que nós temos dados. Por exemplo, a professora Alessandra Bertassoni, balança o braço aí. Aquela é a maior especialista que tem de tamanduá. Ela consegue fazer com o tamanduá essa informação absolutamente em detalhe, num nível absurdamente superior do que nós estamos fazendo aqui. Tá? A Marisa, balança a mão. A Marisa, o 6º ou 7º capítulo da tese de doutorado dela, ela consegue fazer isso, exatamente o que você está falando. Agora, nós conseguimos isso para o tamanduá. E a onça? A tamanduá e a onça, e o lobo-guará talvez, quer dizer, algumas poucas espécies. Mas olha bem, eu não posso propor uma política pública para o governo brasileiro baseado na onça e no tamanduá apenas. E esse é um desafio fundamental. Tá? Então, indo para o artigo, o que eu fiz? Cada ponto aqui é uma espécie. O eixo X é o tamanho total da distribuição da espécie. Então, eu vou pensar, espécies com tamanho de distribuição muito grande estão menos ameaçadas. Espécies de tamanho pequeno estão mais ameaçadas, tudo bem? Ou tem mais risco de serem perdidas. O eixo Y aqui é a quantidade da distribuição dela que está sobreposta às áreas de, nesse caso, reserva legal dos proprietários rurais. Agora eu quero que entenda o seguinte, essa discussão saiu na Science, uma das razões é porque ninguém fez essa discussão no mundo em lugar nenhum ainda. Nós em nenhum lugar do mundo nós temos uma medida, alguém mediu a importância relativa das áreas privadas, tudo bem? Eu estou indo agora para os Estados Unidos fazer isso com os dados dos Estados Unidos. Só que eles não deixam sair da universidade. Você tem que usar o dado dentro da universidade para fazer. Estou indo lá para fazer a mesma coisa lá. O que acontece aqui?
Essa regressão, eu forcei a regressão para passar para o zero, então a regressão é y igual a vezes x, logo, a inclinação da reta passa a ser uma medida da proporção do y em relação a x. Isso quer dizer que 13%, em média da distribuição das espécies, está dentro das áreas de reserva legal. Mas tem uma coisa importante aqui. Você está vendo essa reta traçadinha aqui? Essa reta seria o quanto eu espero que fosse preservado se fosse totalmente ao acaso. Simplesmente o seguinte, espécie tem distribuição ampla, pelo acaso sobrepõe mais áreas de pressão. Isso sugere o quê? Por incrível que pareça, é uma coisa muito positiva. Como as áreas dentro das propriedades rurais estão espalhadas em todo o cerrado, elas capturam o cerrado inteiro, elas são representativas do cerrado inteiro. Quando você pega as unidades de conservação, elas não são, porque elas estão localizadas agregadamente em algumas áreas. Onde estão as unidades de conservação? Onde estão as unidades de conservação? Onde não passa trator, onde o trator não sobe no cerrado. Onde é que está a unidade de conservação? Onde o trator não sobe, onde a especulação e a pressão pela agricultura sobrou. E aí foi ali que se colocou muitas das unidades de conservação. Então elas não são uma amostra representativa de todas as coisas que tem no cerrado. As áreas privadas são, porque elas estão em todas essas áreas que as unidades de conservação não conseguem estar. Então esse é um ponto importante. Então aqui, ser igual ao acaso é bom, não é ruim. Mas aí, as APPs não. As APPs elas se diferenciam, é claro que elas estão perto do rio, então elas não representam toda a variação que tem no sistema. Mas o que eu quero chamar a atenção é, nessa linha, eu peguei 13% das áreas da distribuição das espécies pode estar preservado pelas reservas legais, 3% pelas APPs, o que significa que 14,48% pode estar sendo mantido, e esse número é muito alto. Se você pensar que, por exemplo, o estado de Goiás, só 6% do estado está sendo conservado pelas terras públicas. Então isso pode ser uma contribuição importante. Só tem um problema. Isso é uma observação voluntária do proprietário rural. Ele diz, isso aqui é a área, mas isso não quer dizer que aquela área está realmente preservada. Algumas dessas áreas precisam ser recuperadas, tudo bem? Aí eu tenho uma segunda coisa. Eu retirei do mapa toda a parte da distribuição da espécie que já foi totalmente destruída, que já foi totalmente ocupada e que não vai voltar. Cidade, agricultura já muito consolidada, tudo bem? Quando eu pego isso, fica 23%, 5%, 25%. Então, se você pensar no que sobrou da distribuição das espécies, as áreas privadas podem representar 25% da distribuição total. É muita coisa. E aí eu só quero chamar a atenção de uma coisa. Manter as áreas privadas, as áreas de reserva legal, é vantajoso para o produtor rural. Um dos meus artigos lá em 2004, mais importante, perguntou se eu gosto de café. Eu gosto muito de café. E aí, era o seguinte, eu estava em Viçosa e eu fiz o seguinte estudo. Eu analisei quanto da produção de café podia ser atribuído à polinização de abelhas. E eu consegui mostrar que as áreas em que o produtor rural deixou a reserva legal e APP, o produtor rural ganhava $1.300 por hectare ano a mais do que o produtor que retirava, porque aumenta a produção do café. Isso acontece com soja, isso acontece com maracujá, isso acontece com uma série de outros commodities que poderão ser importantes para o cerrado. Então, essas abelhas estão aqui e o controle das pragas também, porque essas áreas têm os parasitas que atacam e controlam a praga da agricultura e eu posso reduzir o uso de agrotóxicos. Lembrando que é uma coisa absolutamente central que a gente reduz o número de agrotóxicos, a quantidade de agrotóxicos. Bom, chegando à última parte desse trabalho, o que acontece? Nós espacializamos as áreas da seguinte maneira. Uma área, aqui estão a quantidade de área privada, mas eu dei um peso para a área em termos de conservação da seguinte maneira. O inverso do tamanho da distribuição da espécie que está lá. Uma espécie que tem distribuição pequena, ela está muito ameaçada. Então, se eu mantiver aquele pedaço, o valor dele para conservar a espécie é muito maior. Então, eu usei isso para priorizar células e colocar cores aqui sobre a prioridade dela para conservação. É claro que a maior parte disso está no estado de São Paulo, no interior de São Paulo. Por quê? Porque a maior parte das espécies ameaçadas de extinção estão no sudeste do Brasil. Por quê? Porque é aí que está destruindo. Ele vai, poxa, mas tem um monte de espécies da Amazônia que está ameaçada assim? É claro, mas assim, tem muita área na Amazônia preservada. Vai demorar para chegar lá. E o cerrado, então, vai ter essa característica. E aí,
fazendo uma série de análises, aqui a quantidade de área protegida e tal, eu consegui selecionar 144 células especialmente valorosas para a conservação. Aqui é só uma discussão de que todo sistema de priorização eu tenho que pensar custo. Então o custo é a quantidade de terra que eu estou convertendo de agricultura para preservação. Quanto mais terra, maior é o custo. Então eu estou colocando o custo aqui e a vantagem aqui. E aí eu posso pensar várias estratégias. Por exemplo, se eu recuperar 10% das mais importantes, eu atinjo 10% das metas de conservação. Se eu recuperar 50% só, eu acerto 49 espécies e eu tenho esse custo. Então eu consigo medir o custo e ver o que eu ganho, o que eu perco. Isso é uma grande vantagem para nós. Mas se eu recuperar essas áreas, olha o que acontece. São 145 mil hectares e custa 60 milhões de dólares para recuperar essas áreas. Então eu fiz a conta sobre quanto que teria. Mas isso é capaz de retirar 12 vezes 10 a 6 toneladas de carbono, o que ajudaria as metas que o governo tem que atingir para as mudanças climáticas que não está atingindo. Então recuperar áreas degradadas pode ter vantagem para a agricultura, mas pode ter isso e conserva a biodiversidade. Sabe quanto que isso representa? 0,02 das exportações do agronegócio de 2021. É dinheiro de pinga, literalmente. Não para nós, né, gente? E se você estiver tomando pinga nesse nível, é muito sério, nós precisamos discutir isso. Mas há duas questões centrais aqui. Primeiro, pensar teoricamente me ajuda a ter bagagem para olhar o mundo real. O mundo real tem seus próprios desafios e não é rápido que a gente consegue responder. Quando nós publicamos esse trabalho, uma das coisas que é uma sensação positiva é que meu colega colocou isso no Instagram e em minutos depois, o segundo nome do Ministério da Ciência e Tecnologia retweetou dizendo: nós precisamos urgentemente discutir isso aqui. E essa discussão entrou para o Ministério. É claro, nós temos um Ministério que está interessado em ouvir essas discussões que os cientistas têm. Mas nós precisamos aprofundar isso. A discussão sobre a conservação em área privada era um pouco de tabu. Como se nós só olhássemos a conservação em áreas públicas. E esse tabu quebrou-se. Nós estamos iniciando essa discussão. Mas é uma discussão que está começando. Ela tem questões a serem avançadas. E eu gosto de dizer isso. Esse artigo era a melhor ciência que foi feita. Em 2023. No ano que vem, eu estou escrevendo agora um outro artigo usando essas técnicas muito melhoradas para discutir as terras indígenas da Amazônia. É muito superior os métodos que nós usamos, as técnicas que nós usamos, os dados que nós usamos. Significa que nós estamos avançando. E essas coisas vão melhorar. Por exemplo, e aí eu quero chamar a atenção de uma última coisa importante. O editor da Science, eu acho que ele adorou o artigo. Ninguém me criticou nada nesse artigo. O editor da Science não criticou, as críticas eram fáceis de responder. A única crítica forte que eu recebi, melhor crítica, foi da jornalista da FAPESP. A jornalista da FAPESP perguntou: mas Paulo, professor, como é que você mede a conectividade das populações aí? Eu falei assim: olha, nós não medimos, porque nós não tínhamos como fazer isso, executar isso. Não foi a pergunta. Nós trabalhamos com uma determinada teoria sobre a quantidade de hábitos, nós temos uma fundamentação teórica para isso. Mas essa é a óbvia próxima pergunta. Como eu meço essa conexão de forma explícita? E aí só deixar claro uma coisa. Por que há vários grupos tentando fazer a mesma coisa que eu estava fazendo? Logo depois de publicar, um colega meu de São Paulo ligou para mim e falou assim: Paulo, nós fizemos um encontro aqui com 50 pessoas para tentar pegar esses dados do carro e analisar e nós não conseguimos fazer. Você conseguiu. Como você conseguiu? Como é que você conseguiu pegar cada um dos shapefiles, juntar eles todos e resolver? Eu falei: simples, eu não fiz isso. Eu não tentei resolver esse problema, eu não consigo resolver, eu não sei resolver. O que eu fiz foi, em vez de pegar cada uma das informações de cada fazenda e analisar, eu converti isso com informação em células de 10 km. Você lembra daquelas células do início? Por quê? Porque as espécies não respondem o que acontece numa fazenda. Elas respondem à paisagem. A fazenda é uma organização natural humana, não das espécies. Ao fazer isso, eu solucionei um problema que, do ponto de vista metodológico e prático, é quase impossível. Porque quando você pega a informação que chega em cada desenho de cada uma das propriedades rurais, esse negócio é impossível de resolver. E aí você fala: puxa, mas
Né? Como você faz uma coisa assim tão simples? Porque eu pensei a teoria e não o método. Eu estava pensando, as espécies não respondem a essa escala, e eu usei a estrutura teórica que eu estava brincando com os modelos, e foi isso que fez eu conseguir executar uma coisa e outras pessoas tinham travado nela. Isso, de novo, reforça como que a discussão entre os aspectos teóricos e práticos estão totalmente interligados. E quando a gente interliga, a gente tem mais chance de avançar nas duas direções. Né? Eu acho que essa é uma coisa bacana. Sim, querido? Em cada propriedade rural. Isso. Não, mas não dava para fazer a média. O que eu fiz é, como elas todas as vezes sobrepõem, porque tem erros, o que você faz é, eu pego a célula inteira e vejo quanto da célula está coberta. E aí eu resolvi o problema da maneira muito mais simples. E aí só uma coisa. Tudo isso está baseado em que a informação dele está certa. A informação dele não está necessariamente certa. Mas isso não importa do ponto de vista legal. Do ponto de vista legal, nosso argumento é, nós precisamos recuperar essas áreas. E eu tenho uma priorização, e o governo tem agora um plano, uma lógica de como trabalhar com isso. Eu queria agradecer muito essa oportunidade de conversar com vocês. Eu vou abrir agora para a gente poder conversar. Eu só queria chamar a atenção de que a minha pesquisa, ela é muito financiada pelo CNPq, pela Bolsa de Produtividade que você colocou. A minha pesquisa é barata, porque a maior parte do recurso que eu preciso é os cérebros dos meus alunos. Gente, quem é meu aluno, levanta a mão. Eu tenho um pequeno exército. Então entenda que o professor Laerte um dia chegou para mim e falou assim, Paulo, você não tem um laboratório, você tem uma pós-graduação. Né? Eu devo ter 16 alunos de pós-graduação nesse momento, mais ou menos. Então é o seguinte, é claro que isso é o material mais importante, mas a bolsa de cada aluno é essencial. No artigo, tem 3 pessoas aqui que iniciaram iniciação científica e que viraram autores no artigo da Science, durante o processo de trabalho dentro da universidade. Então é um processo formativo, que demora e que envolve. Segundo, claro, eu tive projetos da CAPES voltados diretamente para trabalhar com isso na parte teórica. A FAPEG me apoiou, a FUNAP me apoiou. Mas o meu principal apoio é a UFG, que me dá a coisa mais importante que eu preciso, que é gente para trabalhar. Gente idealista, com vontade de melhorar o mundo, com vontade de transformar o mundo, que são vocês. Esse é o material humano mais importante e eu agradeço demais à Universidade Federal de Goiás me dar a oportunidade de ser professor. Tá? Obrigado, gente. Obrigado, Paulo, pela excelente palestra. Obrigado pela excelente palestra e, obviamente, apesar de ter tido questões durante, nós estamos abertos para perguntas. Esse é o Café com Ciência. Por favor, perguntas? Sim. Daíse, tá aí? Não. Eu tenho uma aluna fazendo isso. Pablo Sérgio, o Pablo está ali, ele faz parte de um trabalho que discute isso. Sim, a gente já tem alguns trabalhos fazendo isso de forma explícita. O resultado, ele não é diferente, mas tem uma característica explícita. A mineração é um processo espacialmente concentrado. Então, ela não tem o mesmo impacto na conservação das espécies como um todo. Ela vai ter impacto em espécies específicas, tudo bem? Florzinha, qual é o seu nome? Ana Clara, vamos fazer um treinamento semântico agora. Isso vai para todo mundo aqui. Repita comigo a palavra desmatamento, todo mundo. Nunca mais repitam essa palavra para o cerrado. E aí eu falo por quê? Essa é uma coisa que nós precisamos trabalhar. Nós precisamos trabalhar com a ideia de que o cerrado é uma vegetação aberta e nós temos uma noção de que o que vale é a floresta. Então a gente fala em reflorestar, a gente fala em desmatar, e a gente menospreza ou reduz o valor das áreas abertas como cerrados e campos. Ontem passou uma legislação retirando a proteção de áreas abertas, e há uma quantidade enorme de espécies que depende das áreas abertas para preservar, e as áreas interessa porque as áreas abertas são as mais fáceis de agriculturar e tal. Então, a gente está mudando, a gente tem que ser cuidadoso com as palavras, porque as palavras induzem ao que a gente constrói como sociedade também.
Então, não é reflorestar, é recompor a vegetação natural. E não é desmatar, é destruir a vegetação nativa. E nós temos que olhar isso, porque senão a gente acha que é só mata que importa. A minha mãe achava bonito eu ir para a Amazônia. Mas quando eu achava para o Cerrado, ela falava assim, ô filho, que você está ficando andando nesses matos? Para que você fica andando nesses matos? Que não serve para nada. Entendeu? E a gente não vai preservar o que a gente não dá valor. Quem mais, gente? Bonita, hein? Não. E isso é uma questão de pesquisa importante, tá? Um dos meus alunos, o Luiz, ele tem uma tese que é a seguinte: ele vai em essas áreas de APP Reserva Legal e mede a estrutura da vegetação e compara com as áreas que estão preservadas e tenta ver a distância entre isso. Imagina um espaço multidimensional onde tem várias variáveis e imaginar que essa distância está relacionada com o tempo que demora. Se nós conseguíssemos estabelecer a relação entre essa distância e o tempo que demora, vai ser importante responder essa sua pergunta. E essa sua pergunta é essencial, porque tempo que demora é dinheiro. E isso afeta a tomada de decisão do produtor rural e a percepção que ele tem do processo. Tá? O modelo não é capaz de fazer isso. E nós estamos avançando conhecimento para chegar nesse ponto. Então, eu baseei num artigo de colegas que mostraram recuperação de cerrado. Olha como é que é isso. Que curso você faz, minha Flor? Ciências Ambientais. Então vamos lá. Florzinha, olha que tese de mestrado bonita para você. A gente não sabe recuperar campo sujo. A gente não tem estudos para recuperar campos. A gente não tem estudos de pesquisa fazendo isso. Então, o Luiz Gabriel, que eu acabei de citar, fez uma revisão mundial de tudo quanto é trabalho sobre recuperação de áreas degradadas em áreas abertas. Então, os dados que eu tenho de um estudo bem feito, porque o estudo tem que, o cara tem que fazer experimentalmente, o cara tem que medir, o cara tem que recompor, gastei tanto, recuperei, tem que ser um estudo com esses padrões de estudo. Esse estudo nós temos para o Cerrado, nós temos dezenas para a floresta, tem poucos para o Cerrado. E aí, lembra, o Cerrado tem censo estrito, tem Cerradão, e eles não vão funcionar do mesmo jeito. Nós precisamos desse dado. Tá? E eu chamei atenção de teoria, né? Sequer a gente tem a teoria da recuperação ambiental para áreas abertas tão clara, quando a gente tem a teoria muito bem construída para a floresta. Tá? Ó a Florzinha, pensa aí. Tá de graça essa. Alimentos? Como assim? Frutos ativos. Olha bem, eu não trabalhei com plantas nesse momento. Por quê? Porque eu tenho colegas que têm se estabilizado e trabalhado com plantas melhor do que eu, tá? Eu não tenho esse dado no Cerrado, mas seria muito bacana, mas eu fiz isso para a Argentina. Então, eu tenho um trabalho na Argentina, onde a gente mapeou todos os usos de plantas e fez essa análise na Argentina, e tem uma análise muito bacana, que está publicada 2 anos atrás. A gente analisou na Argentina inteira. Tá? Para o Cerrado, eu acho que a sua ideia é interessante, porque se a gente entrar para os frutos, a gente está entrando pelo outro caminho que pode ser uma vantagem para o produtor rural, que ele pode avançar nisso, e eu acho bem bacana. Mas eu não tenho o dado. Eu te diria, o Pablo, você modelou Pequi, né? Então, a gente tem algumas espécies que o meu laboratório trabalhou isoladamente. Mas uma coisa como essa, para ter uma discussão para a política pública, você tem que fazer isso, tem que pegar todos, como a gente fez na Argentina, nós pegamos todos os usos de árvores até um determinado nível. Inclusive o uso medicinal,
todos os usos, mapeamos os usos e modelamos para a Argentina inteira. Sim. Coladas. Sim. Excelente questão. Tá, vamos avançar. Existe uma teoria da FARC em 2013, chamada teoria do Habitat Mount, e ela mostrou que em muitas situações, eu espero, que meramente a quantidade total de hábitat está muito correlacionada com a capacidade de se mover, inclusive quando se mover na paisagem. Tem estudos que mostram isso. Então, o que acontece é que, como eu estou mapeando na célula de 10 por 10 quilômetros, a quantidade total de hábitat, quando a quantidade de hábitat for baixa, a conexão também vai ser baixa. Quando ela for alta, então ela acaba sendo um indicador, inclusive, desse processo que você colocou, mesmo eu não tendo medido ele explícito. O que eu gostaria de fazer no segundo momento agora é fazê-lo de forma explícita. A minha percepção hoje, isso eu estava discutindo com meu colega do IBAMA antes de ontem, era que fazer isso para todo o Cerrado é quase impossível por causa do tamanho do problema computacional, dos problemas computacionais que tem. Fazer isso por uma região, dá para fazer. E aí dá para a gente usar uma região como modelo e aprofundar a discussão e tentar fazer isso nessa escala. Minha predição é que não vai fazer diferença. No seguinte sentido, onde tem pouca área, vai ser onde tem essas coisas mais isoladas e onde vai... Então, automaticamente, o indicador quantidade de área vai também indicar a sobrepoblação. Mas eu preciso provar isso, porque isso é ciência. Tá? É uma boa ideia, mas precisa ser provado. A FARC mostrou isso teoricamente, a física mostrou isso. Esses artigos são da física, tá? Publicados no Física A, lá na década de 70, 80, mostrando que a conexão da paisagem tem esse tipo de padrão. Tá? Aliás, eu queria agradecer a você e ao menino do lado, porque vocês riem quando eu estou na palestra. Isso faz eu feliz, porque quando a pessoa... Sabe quando você está na palestra e o cara olha assim... Isso anima o cara que está apresentando. Então, muito obrigado. Quem mais, gente? Sim? Muito legal. Essa questão é excelente, mas eu queria colocar dois aspectos distintos dela. Primeiro, eu acho que o que você falou é perfeito, mas tem muita gente fazendo isso hoje. Medir a vantagem do serviço ecossistema. Eu posso medir em perda de erosão, em quantidade de produção, eu acho isso ótimo. E eu acho que a gente precisa disso. Mas eu preciso também fazer um contraponto ético. É civilizatório entender que, como sociedade, nós tomamos a decisão de separar essa área porque ela é vantagem para todos e não só para alguns. Nós deixamos a Idade Média e nos tornamos civilização mais avançada quando nós controlamos nossos desejos individuais em favor de uma visão coletiva de sociedade. E é claro que só há um equilíbrio entre essas coisas, então existe uma lei e, portanto, num primeiro momento, eu não tenho que convencer o produtor rural disso. Tá? Eu acho interessante, porque o produtor rural pode ser um aliado nisso e ele pode ser fundamental para isso. Então, as duas coisas precisam acontecer de uma certa forma. Mas eu também preciso que, como sociedade, a gente reconheça que isso é uma vantagem para a sociedade. É uma vantagem de preservar. E aí, quando eu falo vantagem da sociedade, é porque isso preserva a água, porque isso controla o clima, isso reduz a chance de desastres climáticos no futuro. Então, é muito mais do que uma ação individual. E aí, só para completar uma coisa, não é fácil medir essas coisas. Todo mundo está fazendo isso, mas não é fácil medir essas coisas. Então, a gente consegue medir quando faz igual eu estava fazendo. Estou medindo o café na propriedade. Quando eu tento mudar a escala e for discutir o que acontece no estado do Mato Grosso, eu vou ter dificuldade de medir. E aí eu consigo medir coisas assim, carbono, que eu medi, e eu consigo medir
Hoje eu acho que a gente será capaz de medir soja, o impacto para a soja, tá? Porque também tem um impacto hoje que a Embrapa avança muito mais na discussão sobre o custo que é agrotóxico e o custo do controle biológico. E aí nós estamos começando a medir isso. Poxa, eu sei pouquíssimo de cana. A única coisa que eu sei de cana, eu fiz um modelo para como cana vai aumentar no futuro com mudança climática, com um colega meu, um chinês. Eles fizeram modelos muito interessantes, mas eu nem entendo direito os modelos que eles fizeram, de tão difícil que é. Então, eu não conheço muito de cana. Eu acho que soja me chamou mais atenção no estado. Então, também isso tem a ver com trajetória, né? Eu acho importante a gente recuperar essa coisa de que nós temos limitações ligadas à nossa própria trajetória. Sim, chefe. Eu consigo medir o aumento de produção ligado a isso. No café, já chegou a 20% de aumento. Em algumas áreas da América Central, México. Aqui no Brasil, eu cheguei a mostrar 13,8%. Eu não sei exatamente os números, mas tem números de 14% na soja, 15%, coisas assim. São números importantes, não são pequenos. Não, eu medi aumento de produção e aí eu meço o lucro em dólar, né? Era $1.300 por hectare ano. Mas esse aumento em produção, e aí tem as consequências disso. Não, aí eu já não saberia dizer, porque a comparação das duas coisas. Quanto eu ganho de um jeito, quanto eu ganho do outro. Esse argumento é interessante, mas de novo, eu faço um argumento que tem duas forças incorporando. Há uma força imaginando menos área, porque eu produzo mais, e uma questão mais área, porque eu conservo mais. Mundialmente, nós podemos pensar que paisagens sustentáveis têm por volta de 20% de área preservada, tá? Mas esse número varia de acordo com cada região. E aí eu acho muito legal a sua pergunta pelo seguinte: isso também é pesquisa, nós precisamos do dado para isso. E aí eu repito uma coisa: nós precisamos de dado, nós precisamos de informação. Nós não podemos trabalhar com o achismo, e a teoria é importante para a gente aprender a fazer a pergunta. Posso acreditar que a teoria está certa, simplesmente. Essas são as perguntas corretas. Dá para imaginar um mecanismo de otimização no qual eu possa pegar os dados e otimizar. Qual seria isso? E eu posso otimizar em diferentes sistemas. Isso é válido fazer e é válido avançar. Só o que eu penso quando eu faço tudo isso, eu espero que isso seja oferecido à sociedade para que, em algum momento, politicamente, nós acertemos qual é a nossa decisão, e a nossa decisão tem a ver com qual projeto de país que a gente tem. O que a gente espera para o nosso país. E aí eu vou tomar a decisão sobre qual melhor ótimo vai ter. Soja quase sempre é latifundiário. O produtor rural que eu coletei era um pequeno produtor rural, pequeno médio produtor rural. Só que, por favor, pequeno médio produtor rural na Mata Atlântica é uma coisa e no Goiás é outra, tá? Mas era pequeno médio na região lá. Porque é uma região de morros com uma característica muito especial. Tem mas no México acho que eram produtores maiores também. Mas tem muitos estudos disso, porque aquela história, a soja é muito bem trabalhada aqui. Pessoal, nós estamos chegando nas 2 horas. A gente sabe que a gente tem que se programar para parar isso, para que o pessoal possa ir para as aulas e etc. Eu vou deixar à vontade para começar a sair. Mas ainda vou deixar aberto aí para uma ou mais perguntas, se quiserem ficar. Tá? Perguntas? Pessoal, fala. Não, mas tudo bem. Mas se não tem pergunta, eu só queria fazer uma fala rápida antes para voltar para o Anderson. É o seguinte:
Primeiro que eu tenho um prazer muito grande de estar aqui discutindo essas coisas, adorei as perguntas, são perguntas muito legais, mas elas também induzem a perceber como que uma pesquisa científica, publicada na melhor revista que seja, ela é apenas um ponto no tempo. Um ponto que sugere novas coisas que precisam ser feitas e avanços. Ciência é um pouco frustrante nesse aspecto, porque você está sempre no caminho. Aí eu gosto sempre da fala do poeta espanhol, né? Caminante no hay camino, hace camino al andar. A gente vai andando e vai construindo esses caminhos, e eu acho que é uma aventura maravilhosa da ciência. O Café da Ciência presta a nós, na universidade, um papel, um serviço maravilhoso, que é a gente parar e ter a oportunidade de pensar e conversar isso, porque a gente discute pouco isso. A gente para pouco para olhar para a pesquisa que a gente está fazendo. Esse é um momento legal para a gente aqui. Então, eu agradeço muito a vocês também por essa oportunidade. Sim, chefe? Isso. É estranho. Não, é estranho. É estranho. É estranho pelo seguinte, vou te contar uma história. Eu tenho alguma habilidade matemática desde criança, né? Tinha facilidade. E aí, quando na graduação, por exemplo, eu tomei bomba em estatística, porque eu tirei nota 90, mas eu não assisti nenhuma aula. Provavelmente, se eu tivesse assistido, a minha nota ia ser pior, porque a aula era muito ruim. Né? A aula era muito ruim. E, então, faltava a habilidade de encantar. Né? E aí era difícil. Tudo bem. E aí, o que aconteceu no ensino médio, eu ganhei um prêmio de melhor aluno de geometria da cidade de Belo Horizonte. Né? Minha habilidade é geometria. Eu transformo as coisas em geometria para entender. Tá? E isso me incentivou a entrar na universidade. E eu fui fazer biologia, ninguém entendeu. Todo mundo esperava que eu fosse fazer engenharia no ITA. Imagina que merda que ia ser. Eu não sigo regra nenhuma, gente. Não funcionava. Tudo bem, e aí... mas eu fui acolhido num laboratório onde tinha espaço para trabalhar, eu tinha certas vontades, eu estudava e eu conseguia avançar nesse espaço com dificuldades. Na graduação foi difícil, nesse aspecto. Fui muito ajudado pelos colegas. Eu tenho que contar um momento que, terminei a minha formação, e o meu orientador na época parou e falou assim: agora você já pode pegar seu diploma de biólogo e botar na parede, que vai ser a única utilidade que você vai ter. Porque você só sabe estatística, fica estudando estatística o dia inteiro, você não é biólogo. E aí eu tive um orientador que me salvou. O meu orientador de mestrado, o professor Miguel Petelli, quando eu entrei na universidade, no mestrado, na Unicamp, eu passei em primeiro lugar, eu não tinha orientador, eu era tímido, não tive coragem de procurar um orientador. Eles decidiram que o meu orientador era o Miguel, porque ele entendia de matemática. Ele me levou no departamento o IMEC, da Unicamp, e me matriculou nas disciplinas de todas as matérias do mestrado de estatística e parte do doutorado de matemática. Então eu fiz todo o mestrado de estatística, eu fiz parte do doutorado de matemática e fiz a ecologia ao mesmo tempo. Eu quase morri. Então, durante um ano, eu não dormi nenhuma quinta-feira. Eu não dormia nas quintas-feiras, porque nas quintas-feiras eu passava a noite demonstrando teorema, recuperando aquilo que os meus colegas sabiam e eu não sabia. Né? Então foi difícil. Só que o Miguel sabia o que ele estava fazendo, ele me levou para o lugar certo, com professores certos, os professores eram extraordinários, aprendi. Então eu ganhei uma capacidade de misturar isso. Como as minhas aulas de estatística e relação tinham sido muito ruins, eu gastei um tempo enorme nesse momento tentando virar um professor que fosse capaz de pegar isso e explicar de um jeito que os biólogos e ecólogos entendessem. Mas eu tive aulas extraordinárias e o pensamento matemático direcionou o tempo todo o meu trabalho. Minha tese de doutorado foi basicamente construída sobre... Eu coloquei tudo que eu não sabia de matemática, vão estudar, vai ser isso que eu vou querer fazer. Mas eu tive um orientador, eu acho que esse é um ponto crucial. É preciso amparo, é preciso suporte, é preciso laboratório, é preciso ambiente para você crescer. Eu tive um laboratório, um orientador no mestrado, doutorado, fiz mestrado, doutorado com ele, onde
todo mundo, todos os desajustados ali iam para aquele lugar. E tinha um cara, só um detalhe, meu orientador fez graduação em filosofia e matemática, doutorado em estatística, e mestrado em estatística, doutorado em ecologia. Então estava fácil, né? Mas foi isso aí, assim, não foi simples, mas o pensamento matemática e ecologia é muito importante. Ele é realmente muito importante. Tem uma frase do Kelvin, se você tem conhecimento, você consegue expressar em números, esse é um conhecimento útil. Quando você tem um conhecimento e não consegue expressar em números, ele é o princípio de alguma coisa. E não necessariamente, porque você falou, a biologia começa com uma classificação, no jeito que você traz isso em forma de números ali. Eu diria que os números são menos importantes que as equações. Porque eu estou mais interessado nos processos. E assim, mas basicamente é essa. A discussão está ótima. Eu tenho certeza que a gente ficaria aqui horas com o professor Paulo. E tenho certeza que ele gostaria também de estar aqui. Mas meus colegas já estão chamando a atenção aqui, porque eu realmente preciso colocar a coisa no horário. Então, eu gostaria primeiro de pedir a todos que dessem uma salva de palmas aí para o professor Paulo. Muito obrigado. Agradecer a presença de todos aqui, quem está no Instagram assistindo a gente, e lembrar a todos que dia 9 a gente está de volta com Oppenheimer. Guardo todos vocês aí. Um abraço.